Qualio. Ela é consultora de marketing e também em inteligência artificial, porque nós vamos falar aqui, ela é executiva de marketing, falando sobre carreiras, falando sobre pequenos negócios, e a gente vai falar da inteligência artificial nesse mundo dos negócios. Alessandra, bom dia, muito obrigado pelo tempo que você está dedicando neste feriado de carnaval ao ouvinte do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, é sempre um prazer estar falando de marketing e agora com a ajuda da inteligência artificial, principalmente para os pequenos negócios. Inclusive eu queria perguntar para você se nessa área de marketing, se a inteligência artificial pode deixar a gente mais bonito, Alessandra. Olha, poder até pode, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente não pode sair do real para uma coisa que é irreal. Porque eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer é você ter aquela ilusão daquela pessoa e na hora que encontra pessoalmente, a pessoa é completamente diferente. Isso acontece comigo todo dia aqui no estúdio da Band. Eu vejo a foto de uma pessoa, chego aqui e parece outra, viu, verdade. Alessandra? Nath? É verdade. Isso acontece e acontece muito. Eu queria ir, antes da gente entrar nessa seara da inteligência artificial, eu queria começar falando sobre o início do ano. É um desafio para os empreendedores, para os empresários, esse mês, até passar o carnaval e engrenar tudo de novo, todas essas contas, a gente sabe que o empresário ele passa por uma crise, né? Uma dificuldade aí nas vendas. E a primeira coisa que o empresário faz, o pequeno empreendedor, é tirar a parte do marketing, né? Parar de inviabilizar essa parte. Que conselho você daria para esse empresário nesse início de ano para continuar, para começar, às vezes, o ano com o marketing em alta, porque a gente sabe que isso pode fazer toda a diferença ali nas vendas também nesse período? Eu acho que não só os pequenos, até os grandes, que não veem o marketing como investimento, mas sim um custo nas empresas, né? Então, assim, o marketing, quando você diminui, vamos dizer assim, verbas, outra coisa, acaba refletindo diretamente nas vendas. E existe uma série de ferramentas que você pode utilizar que não depende de valores nem de dinheiro. Por exemplo, investir em network é uma coisa primordial para que a sua marca torne-se conhecida, fazer degustações do seu produto ou falar sobre ele, estar presente, porque eu digo hoje, a cara de uma empresa sempre geralmente é o seu dono. O maior influencer de uma marca é o dono. Então, o dono aparecer, investir no Instagram, começar a fazer posts falando sobre o seu produto, sobre os benefícios, sobre as dores. Isso são práticas que não exigem um investimento alto ou quase zero. Porque hoje em dia, muitos associam o marketing a algo que você tem que investir em tráfego pago, em você tem que ter aqueles posts lindos, maravilhosos dentro do marketing digital, e esquecem do básico, né? Eu acho que falta muito hoje para as empresas entender um pouco daquele marketing raiz, que é o marketing de há 30, 40 anos atrás que já se falava. Investindo nesse marketing raiz, que praticamente não tem custo, as empresas já começam o ano com o pé direito, principalmente agora que amanhã inicia o nosso ano novo, né? Mas agora há um aspecto também, às vezes você vê, eu gosto muito de exemplo assim, de padaria, sou um frequentador de padaria. Às vezes você vai lá e vê uma ação um dia ou 2 dias seguidos, dali a pouco aquela ação não existe mais. Além de você querer implantar alguma coisa nova, ter alguma ação para atrair os clientes, você precisa medir isso também, não é, Alessandra? Na realidade, a constância, eu acho que é uma excelente ferramenta. O que acontece? Principalmente em padarias, que é da onde, vamos dizer assim, meus últimos 5 anos de experiência no marketing, né? Você tem que fazer algo constante. O cliente tem que entender a sua mensagem. Mas a medição também é algo, principalmente para o pequeno, um pouquinho difícil, né? Porque o que acontece? É difícil, às vezes as pessoas vêm por causa de uma ação, mas não falam por causa dessa ação, mas treinar os funcionários, sempre que você vê um cliente novo, você pergunta, de onde você nos conheceu, por que você veio aqui nos visitar, né? Então, assim, é conversar com o seu cliente, isso não tem custo. E isso você começa a medir de uma maneira mais efetiva se as suas ações estão gerando um resultado ou não.
E eu sou partidária que, assim, uma ação é como assim, uma andorinha não faz verão. Uma ação somente não é o suficiente. Você tem que fazer um grupo de ações voltado para um determinado objetivo, que vai desde você fazer uma ação de promoção, porque hoje em dia também se confunde muito marketing com promoção de vendas, que lida com preço, né? Até, vamos dizer, que você quer fazer um panfleto, ou vou fazer um vídeo para Instagram, ou eu participar de um evento, ou dar um brinde numa live, ou numa loja que está fazendo algum evento. Então, assim, esse grupo de ações que vai realmente gerar o resultado, não somente uma ação isolada. Com certeza. E uma outra questão que você até tocou no assunto, que é a questão do tráfego pago. Nesse caso, o empresário que ele quer fazer o tráfego pago, o que seria o tráfego pago e quanto investir nisso, né? Como mensurar e como mensurar os resultados nesse caso? O tráfego pago, eu falo assim, que é uma das últimas ações que um empresário deve fazer, porque assim, não adianta você fazer um tráfego pago se você não tem um Instagram bem estruturado, ou você não tem uma mensagem bem estruturada, um posicionamento. Porque muitas empresas falam assim, eu quero vender para o público A, B, C e D, e tem uma mensagem somente para o público A. Então, assim, o primeiro passo é fazer um posicionamento seu nas redes sociais e no seu comércio. Após, você vai, vamos dizer assim, escolher fazer alguns anúncios, e nesse anúncio você vai divulgar para mais pessoas. Antigamente a gente fazia através de revistas, de post, agora não, agora é tudo digital. O tráfego pago geralmente acontece através vamos dizer assim, da Meta, né, para Instagram, onde você vai escolher um anúncio e você vai impulsioná-lo. Você tem duas maneiras de fazer isso. Ou você faz dentro do próprio, que eu não sei se vocês viram, tem um botãozinho ali, impulsionar, que é rapidamente, que a partir de R$6, R$7 ao dia, você consegue impulsionar e já trazer algum resultado. Ou através do que a gente chama de tráfego pago, que é algo mais estruturado, onde você vai definir um público, porque esse é um outro problema que acontece muito, o comércio não sabe qual é o seu público-alvo. Então, você vai definir um público, você vai definir o tipo de mensagem que você quer, se você quer ser reconhecido, você quer venda, ou simplesmente fazer que mais pessoas conheçam o seu produto. Após essa definição desses dois pontos, você vai falar, não, eu quero colocar R$6 ao dia para ser reconhecida com esse determinado anúncio. E daí ele vai entregar aqueles anúncios que a gente fica vendo patrocinados dentro do Instagram ou do Facebook, né? Isso vai fazer, muitas vezes, você ganhar seguidores, você vai ter um maior alcance, mas muitas vezes isso não reverte em vendas. E isso é muito bom para você ser reconhecido. As vendas, você tem que ter um trabalho muito bem feito. E tem determinados negócios que, por exemplo, padaria não vai fazer venda no Instagram e nem você consegue fazer tráfego pago para fazer venda, você se torna reconhecido, né? Mas se você já está vendendo algum curso, algum produto digital, é mais fácil você fazer a venda já através do tráfego pago. Agora, você precisa conhecer o seu público também, né, Alessandra? Porque, olha, eu vou citar aqui um exemplo, né? Eu gosto muito de ir numa quitanda que tem perto da minha casa, mas o público que frequenta essa quitanda, eu não vejo jovem e adolescente frequentando quitanda. Então, se eu for fazer uma ação de Instagram, eu acho que esse público não vai ver isso, não é, Alessandra? Eu já até pergunto, será que vale a pena para essa quitanda, que é uma quitanda de bairro, que tem um público já, vamos dizer 30 a mais, né? Vale a pena? Bem mais que 30, bem mais que 30. Então, 40 a mais? Será que vale a pena fazer um tráfego pago e investir tanto em Instagram? Será que não vale muito mais a pena fazer ações na própria quitanda ou nas outras lojas para o pessoal do bairro, como tipo assim, identificar, por exemplo, tem uma loja lá de roupa que vai fazer algum sorteio, eu vou lá e dou uma cesta de frutas, né? Porque daí acaba o boca a boca funcionando mais. E daí você utiliza o Instagram para mostrar os seus produtos, o seu propósito e para quem que você quer, né? Então, assim, isso é conhecer o seu público, porque hoje a gente sabe que um público 40, 50 a mais, são poucas pessoas que, vamos dizer assim, utilizam o Instagram para consumir, né? Não vou dizer que não exista, mas a proporção é muito menor, né? Então, assim, conhecer é muito
é super importante por causa disso, porque daí você pode direcionar qual tipo de ação de marketing que você vai fazer para alcançar o objetivo, que é trazer aquele público até a sua loja, até a sua quitanda, e ele, na realidade, comprar o produto de vocês. Por isso que eu digo, existe a parte que você tem que unir tanto o digital quanto o marketing raiz para você conhecer esse seu público, que muitas vezes o seu público digital não é o mesmo público que vai comprar na sua loja. Estamos conversando com a Alessandra de Coalho, que é consultora em marketing e inteligência artificial. Nath. E uma outra questão que eu acho que é super importante é a questão do site e a questão do Google Meu Negócio. Poucas pessoas sabem a importância disso e acabam deixando de lado ou nem fazendo, né? Ali no Google Meu Negócio as pessoas até conseguem avaliar o seu negócio e ranquear ele para aparecer quando você coloca ali no Google como a empresa que você está procurando. Por exemplo, padarias em Campinas. Eu queria que você pudesse, se você puder, explicar a importância desses dois quesitos. O Google Meu Negócio, muitas vezes, é onde as pessoas vão te achar, que é ali que está o seu endereço. Só para você ter uma ideia, eu demorei, quando tive a padaria em Campinas, eu demorei um pouco para colocar no Google Meu Negócio. Um cliente colocou, porque da importância, o próprio cliente coloca para poder ser avaliado e poder achar o seu negócio. Então, assim, eu acho que o empresário, ele tem que, a primeira coisa, se cadastrar no Google Meu Negócio, é fácil, é através de um e-mail que você tenha do Gmail, né, e colocar ali as principais informações, porque ele vai trazer o horário, vai trazer seu endereço, e as pessoas vão ter a oportunidade de avaliar se eles gostam ou não do seu produto, se referindo ao ambiente, ao produto, aos valores, a tudo. Isso se torna o seu cartão de visita digital, para que as pessoas se encontram, como você falou, padarias em Campinas, eu vou olhar ali e qual que eu vou primeiro olhar? Que é mais avaliada, que tenha mais avaliações, e vou olhar a nota e o que as pessoas estão dizendo. Então, esse é o chamado cartão de visita boca a boca digital. Alessandra, você falou uma coisa interessante, né? Outro dia eu estava querendo comprar lá uma camiseta e minha neta, Carol, de 11 anos, estava do meu lado. Aí eu falei, vou comprar essa camiseta. Ela falou assim, não, vovô, não é assim. Coloca na sacola, verifica o que os outros clientes estão falando, depois você compra. Quer dizer, com 11 anos ela já está esperta a esse ponto. Agora, tem um outro aspecto também, Alessandra, que eu digo assim, às vezes você... Vamos continuar no ramo da padaria aí que você conhece, que você citou. Aí você tem uma padaria bonita, bem iluminada, produtos fresquinhos, tudo dentro da validade, sempre novidade, e aí a cara do pessoal que atende, aquela cara amarrada que você fala bom dia, o cara fala bom dia só se for para você. Aí também joga todo o trabalho no lixo, não é, Alessandra? Olha, com certeza. Existe o que todo mundo fala, o pai do marketing, o Kotler, eu sempre gosto muito de falar, de citar ele. Um bom marketing, ele é feito dos chamados 4 Ps. Você tem que ter um produto de excelência, você tem que ter o preço adequado, você tem que ter uma boa promoção, uma publicidade, né, uma propaganda, e você tem que ter um ponto de vendas com um bom atendimento. Se uma desses 4 falha, ou você não dá a devida atenção, você vai perder o seu cliente. Ou senão você não vai conseguir o resultado que você quer. Porque, como você estava falando, o atendimento, por mais que o dono seja simpático e que ele apareça sempre sorrindo, quem vai atender o seu cliente é o atendimento. Então, o atendimento ele tem que ter um bom treinamento e o dono tem que prestar atenção. A mesma coisa acontece se eu tenho eu posso ter um excelente produto, mas se o meu preço não for adequado àquilo que eu quero vender, eu vou perder clientes. Se eu não divulgar, eu não vou atingir os meus clientes. E se eu não tiver o atendimento, o cliente não volta. E a pior coisa é a perda de um cliente. Certeza. Queria também falar um pouquinho agora sobre outras maneiras de venda sem ser o Instagram. Existem outras maneiras sem ser o Instagram, porque hoje em dia acho que a gente foca bastante, mas a internet é tão ampla, né? Deve existir algo que a gente consiga vender e comunicar com o público. Nossa, assim,
existe hoje vamos dizer assim, 2 pontos onde a gente se vende. Um é o que a gente chama que é o offline, que é o ponto físico, né, que é o tradicional, e o online. Quando você vai para um online, hoje as pessoas estão focando, como você falou, exclusivamente no Instagram. Mas hoje a gente está tendo a ferramenta, por exemplo, o TikTok Shop, que está crescendo muito, e muitos dos influencers estão migrando para lá para fazer vendas, porque eles estão sendo remunerados. E ele é uma ferramenta extremamente fácil de você também colocar o seu produto ali para vender. Um outro que é o mais fácil de todos, que todo mundo tem no seu celular, e esse vende na hora, e vende mesmo, é o WhatsApp. Muitas lojas acabam negligenciando essa rede social, que é o WhatsApp, pensando que tudo ou é Instagram ou vamos dizer, o TikTok. Porque no WhatsApp você vai falar 1 a 1, você vai mandar a mensagem para o cliente, se o cliente quiser, ele vai fechar na hora. Então, essa rede tem que ser muito bem cuidada. Uma coisa que eu sempre fazia na padaria era, eu tinha uma rede de 3.000 clientes que diariamente eles recebiam o cardápio. E por ali a gente mandava aquela foto, porque assim, nem todo mundo tem tempo de olhar o Instagram para ver as fotos, ou comentar, ou ver o que está escrito. Mas quando você fala no WhatsApp, todo mundo está no WhatsApp e a resposta é muito imediata. E você receber, por exemplo, um belo bolo com aquela calda maravilhosa, você fica com vontade na hora. E você já vai, eu quero isso, e já vai comprar. Então, assim, o WhatsApp é uma rede realmente que é negligenciada, que ela vende não só para padaria ou para a parte alimentícia, mas também para lojas. Até entrando um pouquinho de inteligência artificial, hoje você tem condições, você recebeu uma roupa nova na sua loja, o que você faz? Você pega aquela cliente que acha assim, nossa, essa roupa vai ficar bem para cliente A. Você, com a inteligência artificial, você coloca a roupa na cliente, ela veste aquela roupa e você já manda para ela e fala assim, olha que chegou aqui a sua cara, o que você achou? Pelo WhatsApp. E a cliente olha ali, nossa, amei essa roupa, eu quero. Então, assim, olha como a inteligência artificial ela também te dá essas, vamos dizer assim, essas ferramentas para você vender mais usando uma rede social, que é a rede social que todo mundo tem no celular, que é o WhatsApp. Eu queria fazer uma última pergunta para você, no seguinte sentido. A gente também a gente precisa sempre estar cercado de bons profissionais e de boas ideias, né? Eu queria saber, então, se você faz palestras, o que é que você recomenda para os empresários para que eles possam colher o melhor possível da inteligência artificial? Eu acho que a primeira coisa é você conhecer o seu negócio e usar a inteligência artificial para potencializar o seu conhecimento até de profissionais de marketing ou o próprio dono do negócio. Não como fazer tudo por ela. Porque, assim, a inteligência artificial, eu falo assim, ela desculpa a palavra, ela é burra. Porque ela vai falar aquilo que você ensinar ela a dizer. Ela vai potencializar isso. Se ela não te conhecer a inteligência artificial, ela não vai te dar a resposta adequada. Então, você tem que ensinar e treinar a inteligência para pensar igual a você. E, com isso, você potencializar as suas ideias. Você falou sobre profissionais. Existem ótimos profissionais no mercado. Única coisa, assim, tem muitas que não conhecem o porquê das coisas, sabe? Só conhece o fim, não conhece o meio. Então, quando você for contratar um profissional ou quando você quiser colocar um consultor dentro da sua empresa, procure profissionais que tenham uma base sólida de mercado, que conheçam, por exemplo, marketing, no meu caso, marketing raiz, um marketing tradicional, depois o marketing digital, para depois conhecer a inteligência artificial. Ir direto para a inteligência artificial, você perde todo esse histórico que a pessoa tem e essa experiência que ele coloca dentro da inteligência para dar, vamos dizer assim, o melhor resultado para você. Hoje, até um dos motivos que eu encerrei o meu ciclo na padaria é que durante os 5 anos eu percebi que existiam muitos profissionais do mercado que eles não captam, vamos dizer assim, a essência de uma empresa. Porque eu sempre brinco, o Instagram tem que ter 3 As.
é alma, amor e afeto. Se um desses faltar, você não vai conseguir transmitir a sua mensagem ao seu cliente. Muitos profissionais acabam esquecendo essa parte, acha que só um feed bonito, aquela mensagem muito engessada, vai conseguir chegar até o cliente, né? Então, essa recomendação que eu dou, assim, procure profissionais que entendam do mercado, que entendam de negócios, para que ele consiga tirar o melhor resultado para você. Então, e isso estou dizendo, um dos motivos que agora eu me tornei uma consultora para poder colocar tanta minha experiência que eu tenho na área corporativa, que foram 30 anos de experiência na área de marketing, como professora de marketing também, como especialista que eu fui obrigada a estudar, vamos dizer, marketing digital para a padaria, e agora como também consultora de inteligência artificial. Queria agradecer demais a sua participação e quem quiser encontrar você, quiser contratar os seus trabalhos, quiser uma palestra, quiser uma consultoria, faz como? É só me achar no Instagram, né, que é a nossa porta, vamos dizer assim, nossa porta de entrada, que é @alessandra.quaglio, Quaglio. Muito obrigado. Bom carnaval para você. Boa terça de carnaval. Para vocês também, aproveitem. Conversamos aqui com a Alessandra de Quaglio, que é consultora de marketing e também inteligência artificial. 10h30, Manhã Bandeirantes faz um intervalo, volta já.